Vamos, galera, iniciar a aula 6 e vamos para a parte prática do mercado, para a gente conseguir agora aplicar todo o conhecimento da série de Market Maker, tá? Se vocês não entenderam a teoria que foi explicada na fase 1, 2, 3, 4 e 5, que é justamente para que vocês consigam chegar aqui e consigam aplicar justamente o conhecimento, vocês vão travar, tá? Porque ele se complementa na aula 6 e possivelmente talvez uma aula 7, onde eu posso fazer um compilado do conteúdo, tá? Então é necessário, extremamente importante que vocês assistam, façam anotações e comecem a conectar os pontos chaves que foi explicado na aula, porque daqui para frente vamos entrar no gráfico e vamos ali mostrar na prática a essência da movimentação da liquidez, tá? Vamos lá. Eu peguei esse gráfico limpo aqui, para que você possa observar que se você não utilizar conhecimento nenhum dentro disso aqui, ele passa a ser uma confusão. Você passa a ver coisas que não devem ser observadas, você passa a ter uma concepção que não deve ser observada também. Isso aqui, dentro de uma narrativa, de um conteúdo, muita gente aqui floreia ideias aqui que não existe, tá? 90, praticamente 95% do conteúdo sobre técnicas e ideias que são criadas dentro do gráfico não tem nada a ver com o macro que forma o algoritmo interbancário. E eu não estou dizendo a você que isso deixa de ser consistente ou que você não vai ganhar dinheiro, porque lógico, você pode criar uma estratégia que vá ganhar uma vantagem dentro deste gráfico, dentro do algoritmo interbancário, mas não por muito tempo. Mas se você hoje tem uma estratégia e consegue assimilar esse conteúdo para colocar em prática dentro das regras que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o que eu mostrei aqui dentro da sessão, dias, abertura, visão e tomada de decisão, todas as suas estratégias vão ter um aumento de probabilidade insana de ganho, tá? Então, primeiro, qual é a primeira coisa que você precisa fazer ao olhar este gráfico? É justamente a visão quantitativa. Qual é a visão quantitativa? É aquilo que eu expliquei da direção. Então, você vai operar um mercado líquido, um mercado direcional. Então, por exemplo, você tem que ter uma ideia de que, por exemplo, o dólar está se valorizando dentro dos dados quantitativos, que é aquilo que eu explico na aula 1, 2 e 3. Da ideia ali, caramba, realmente ali a gente tem uns juros mais altos, a gente teve um FONC agora onde a taxa de juros ficou muito atrativa, ficou muito interessante para o dólar e a gente está vendo o mercado em uma tendência de alta. Então essa é a primeira coisa, você saber ali dentro da análise quantitativa que você está numa tendência, numa determinada tendência, tá? Para poder aplicar. E aqui a gente agora vai utilizar esse método de tendência atrelado ao quê? Atrelado a uma visão diária, tá? É a segunda visão, que é no qual você deve estar atrelado. Que aqui a gente entra na parte qualitativa. E qual a primeira coisa que deve ser observada? Primeiro ponto, a gente vai observar aqui a acumulação que é feita, e só nesses dois momentos, as duas acumulações executadas. Todo ponto de acumulação, ele tem uma coisa em comum, que é aí que começa o conteúdo. Normalmente, esses pontos, eles são formatados dentro do início da semana e são finalizados no final da semana. Pronto, essa é a primeira dica que eu vou mostrar para vocês. Quem não está assistindo a série, quem não vai entender basicamente o que eu estou falando, tá? Mas qual é a forma de você ler isso aqui e identificar que o mercado vai sair desse ponto a esse ponto, desse ponto a esse ponto? A primeira dica que eu vou dar para vocês, a primeira regra é: todo início de movimentação, a maioria das vezes, eles vão iniciar na domingo para segunda-feira, tá? E na terça, quarta, quinta-feira é o tempo que o mercado se desenvolve. Pronto. Essa é a primeira dica e o macete que eu estou dando para vocês de como é que vocês vão desenvolver a leitura interbancária, tá? E isso está atrelado justamente a uma visão macro de como funciona o mercado, tá? Então vamos lá. Como é que eu sei disso? Primeira coisa, primeiro você vai entender que toda acumulação ele gera uma liquidez, que ela é chamada de buy side, tá? A gente também interpreta que esta queda para baixo está tomando outra liquidez chamada sell side, tá? E neste ponto, aqui nós temos a linha verde. A linha verde ele está delimitando justamente aquele exemplo que eu mostrei para vocês deste ponto aqui ou deste ponto aqui. Imagine que aquilo que eu vou mostrar para vocês é justamente isso aqui. Aquele fundo que levou lá para baixo é como se fosse um fundo tomado, tá? Para justamente acumular novamente e distribuir o preço. Então vamos lá. Então aqui nós temos a acumulação identificada, início da semana, finalização da semana, início da semana,
finalização da semana já na tendência, já no seu topo, tá bom? Então, qual é a primeira macete? Semana onde você vai observar. O começo da semana, ele diz muito para onde o mercado vai e o mercado sempre vai de encontro da tomada de uma buy side ou sell side. O mercado sempre está indo de encontro à liquidez, tá? Sempre de encontro à liquidez. E a gente retorna para cá e eu falo justamente sobre isso. Na aula 5 ou na aula 4 eu já falo justamente, né, que o mercado, a tendência do mercado é ir de encontro à liquidez. Olha como a gente vai fazendo sentido, ir de encontro à liquidez. Esse de encontro à liquidez, ele tem uma data, a hora para acontecer, que é justamente o que a gente começa a abordar aqui. Então a gente tem fase acumulativa, fase de distribuição de preço e o mercado entregou o preço para um determinado ponto. Agora o Banco Central ele vai e joga a liquidez para a tomada da buy side novamente, o mercado faz uma movimentação para cima e finaliza a semana justamente na tomada da buy side. Depois o mercado ele vai e recomeça a movimentação e ele vai vindo de encontro à movimentação mais abaixo. Aqui passa a ser sell side, o mercado vem de encontro ao baixo. Pronto. Essa é a lógica interbancária. É assim que o mercado ele vai se desenvolver, beleza? Então vamos lá? A gente passa para o outro lado e aqui que eu vou marcar o seguinte. Qual é a outra coisa que nós vamos fazer? Já que eu falei de 10 semanas, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo essas linhas que eu demarco aqui, que é este ponto, essas linhas que estão aqui? Então eu demarco várias linhas, como esta e esta, tá? E esta aqui. O que é que isso aqui significa? O que essa linha na vertical, que eu já esboço ali no conteúdo do slide, significa? Significa que esta faixa aqui que está no meio é o domingo, e esta faixa aqui é a segunda-feira, que é a faixa da direita, tá? Deste ponto a este ponto simboliza uma semana, e deste ponto a esse semana, uma semana. Então, nós temos aqui, ó, exatamente uma semana, e nós temos aqui a segunda semana. Então, vocês vão observar o seguinte, ó, a gente já encontrou um padrão dentro dessa movimentação. Qual foi o padrão que foi utilizado? Que perceba que nós temos uma direção de uma semana para cá e nós temos a direção de uma semana para cá. Ponto. Só de simplesmente você interpretar o gráfico, já sabendo que a gente tem uma vantagem ali de conhecimento. Já sabemos que o mercado ele tem onde iniciar, de onde ele tem onde finalizar, que é justamente ali para onde o macro do mercado, o algoritmo interbancário, ele lança a direção da liquidez dele. Essa liquidez ele começa partindo de uma acumulação e distribuição de preço até uma tomada de uma sell side. E nós temos novamente uma distribuição, acumulação e tomada de liquidez acima da buy side. Ponto. Então, quantas vantagens competitivas que já estamos descobrindo de como é que o algoritmo bancário funciona? Já temos algumas. Então, nós temos o mercado atuando, nós temos o mercado em atuação ali dos dados quantitativos, né, que é a direção do mercado, de como é que o Banco Central precifica. Nós temos o fluxo interbancário do COT, que é ali o fluxo interbancário, para a gente entender a direção ali do fluxo interbancário. Nós temos agora a ideia da estrutura de como o mercado ele se movimenta dentro do diagrama. Então, eu mostrei para vocês o diagrama. Agora, eu estou mostrando para vocês o pilar ali da semana, qual é a essência da movimentação do algoritmo interbancário da semana. Então, nós temos aqui o mercado ó, dentro de uma semana somente para baixo, uma semana somente para cima, tá? Isso acontece toda semana, basicamente, em algumas variações. Lógico que nós temos semanas que são extremamente direcionais, mas temos onde colher essas determinadas informações, tá bom? Tá? Isso só a prática realmente vai fazer com que você se especialize, porque aqui também nós estamos trabalhando dentro de uma premissa seguinte, estamos falando sobre direção e não estamos falando de configurações de trades, tá? A gente ainda vai falar de configurações de trade ainda nesta série, tá? Beleza? Então vamos lá. Então já sabemos aqui, o que é que eu faço depois de destacar uma semana e uma outra semana? Eu venho para cá e eu separo um macro. Então, nós temos aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui a finalização, né, de um início de uma semana e nós temos aqui a consolidação, saída da consolidação, distribuição de preço, finalização da semana. Então, perceba que a semana finalizou justamente ó, entregando o preço justamente para indo de encontro à buy side deixada no início da semana. Só que a gente vai ver essa mesma movimentação na outra semana, porque se você observar, e lembrando, galera, isso aqui é recente, tá? Estamos falando aqui de setembro, que é no caso agora. Porque se você observar,
a gente tem basicamente a mesma coisa. Se a gente tem o início da semana acumulativa, a gente tem entrega de preço e finalização dela, pelo menos retornando à área acumulativa, perceba-se que o mercado inicia aqui acumulando preço, entrega de preço acima da buy side, movimenta acima da buy side e finalização da semana justamente entregando próximo à região do início da semana. Então a gente tem retorno. E aí o mercado agora ele trabalha distribuindo para o quê? Para alcançar a própria sell side, que é justamente aquilo que a gente quer dentro do nosso pilar movimentação. Então agora já temos quais vantagens, que agora você pode justamente olhar para o mercado e falar assim, bom, chega de indicador, chega do que você esteja observando, vamos somente aqui observar agora um mercado dentro da sua segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Pronto. Então, quando você inicia a semana, você tem um parâmetro para ser observado. Segunda a sexta, tá? E, lógico, assimilando esse conhecimento, perceba que quando eu olho o mercado desse ponto à sexta, estamos falando de uma movimentação dentro do diagrama já demonstrado para vocês. Então, por exemplo, eu mostro isso aqui para vocês, né? Que é de um ponto a um ponto. Não acho que essa movimentação ela acontece de imediato. Então aqui eu já estou mostrando para vocês que desse ponto a esse ponto é dentro de um espaço de tempo, desse ponto a esse ponto é dentro de um espaço de tempo. Existe espaço de tempo para isso acontecer. E a gente vai operando pouco a pouco dentro desta tendência que o mercado vai demonstrando, dentro da arquitetura que eu estou mostrando para vocês. Então observe que também que eu estou usando vários exemplos para demonstrar que isso acontece. Significa que a todo momento você pode visualizar essa configuração. Agora eu estou explicando para vocês aqui que realmente existe essa estrutura, e realmente existe uma vantagem, tá? Infelizmente, nessa série, eu não vou conseguir passar para vocês o discorrer de como você vai criar um trading plan, porque é isso que realmente vai fazer você se tornar consistente. Mas, velho, só de eu explicar para vocês que essa vantagem já tira basicamente ali um cumulado de informações desnecessárias sobre o mercado, tá? Então a gente entende o seguinte: o mercado ele cria a buy side, vai de encontro, rompe uma sell side, como eu demonstro aqui, e na outra semana o mercado vai de encontro a romper a buy side. Depois o mercado vai iniciar a terceira semana, que é a semana onde eu não coloquei aqui, mas basicamente a outra semana é vindo tomar esta sell side. E basicamente o que foi criado aqui exatamente, acontece justamente o diagrama que eu já mostrei lá atrás, que é este aqui, ó, que é justamente isso. Imagine que esta movimentação, esta e este ponto é a primeira parte, é a finalização da segunda semana, e desse ponto a esse ponto aqui, onde o mercado ele para aqui, onde ele discorre para cá, já é a terceira semana dentro do exemplo que eu estou demonstrando aqui. Então, existem etapas. Então, qual é a visão que eu estou mostrando para vocês? Que o algoritmo interbancário ele faz entrega de preço dentro de etapa, hora, data, tá? Qual é a parte operacional e a visão interessante que eu vou mostrar para vocês? Na maioria das vezes, você vai observar o seguinte. Agora eu tirei aqui, removi a informação aqui de consolidação, entrega de preço para uma informação importante, que é uma coisa extremamente importante. Vamos lá. Partindo do pressuposto que vocês já dominam, que vocês estão entendendo a lógica, e vocês querem, e vocês já têm uma parte prática, já estão entendendo como é que executa uma operação como essa. Como é que você vai operar depois que você entende a tendência do mercado? Ponto. Eu vou passar para vocês aqui uma estratégia de leitura que vocês vão ver, vão testar e vai ver que isso é extremamente eficiente, tá? No UTC-4 Nova York, chamado Midnight Open, nós temos o início ali da entrega da abertura do mercado, que se chama Madrugada de Nova York. Essa Madrugada de Nova York é quando a gente passa ali a iniciar, né, ali o macro do banco, que é justamente quando ele começa a ativar suas operações. E com o que a gente vai identificar como padrão? Vocês vão identificar aqui a segunda-feira, normalmente, ela não é as melhores movimentações, mas da terça, quarta, quinta e sexta, normalmente a gente tende a ter uma volatilidade. Como é que funciona essa ideia? Perceba que nós temos a segunda-feira mais acumulativa. Então vamos lá, a gente vai pegar as duas segunda-feiras como exemplo, né, que eu coloquei aqui. Então nós temos aqui, ó, segunda-feira mais acumulativo, então a segunda só é esse patamar aqui, ó, perceba que está bem acumulativo, mas aqui a gente já vai conseguir aplicar a nossa técnica. Nós temos aqui a segunda-feira também mais acumulativo,
tá? Mas também a gente consegue aplicar nossa técnica. Perceba que na terça, na quarta, na quinta e na sexta, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, é mais distributivo. Então o mercado ele tende a se movimentar para uma direção. O que eu quero passar a divisão para vocês aqui? Toda meia-noite, na Midnight Open, Nova York, toda vez que o mercado ele abre e ele está indo para uma tendência de baixa, o mercado ele tende a abrir meia-noite no formato contrário à tendência que ele irá correr, tá? Podem testar isso, testem isso. Vocês vão testar 10 vezes e na maioria das vezes, 8 a 7 vezes ou 6 vezes, basicamente pelo menos umas 8 a 7 vezes, você vai ver o mercado ele indo de encontro à movimentação contrária da direção. Então, vamos unir as informações que a gente tem até agora. Então, a gente tem agora que a gente tem sessão, abertura, nós temos semana, dias e horário para determinadas coisas acontecer. Então, agora a gente está falando sobre as meia-noite, Midnight Open, Nova York, madrugada de Nova York. Se você já sabe para onde está indo o mercado, se você já entende, ó, o mercado ele vai subir. Então, você já tem uma vantagem competitiva. Toda vez que o mercado abrir e ele retrair fora ali da abertura, você tem ali que o mercado vai tornar a subir. Então a gente vai ver ali o indicativo. Vamos lá? Na segunda-feira, o mercado ainda não tinha o mercado ainda estava em alta, tá? Estava em alta. Então o mercado, o que é que ele faz? Ele abre justamente, eu coloco a linha aqui. O mercado ele abre aqui, ó. Porque eu tenho a linha vertical dentro da meia-noite, então aqui é meia-noite, e nós temos esta linha. Perceba que o mercado ele abre, se movimenta, ele se desloca para baixo. Quando ele se desloca para baixo, ele logo se movimenta para cima e depois joga o preço para cima. Só que aqui está a questão. Sempre na segunda-feira há uma tendência a ser mais acumulativa, então a movimentação ela não vai ser de extrema, não vai ser muito forte, mas sempre tem uma regra sobre isso. Você vai entender que eu vou fazer um passo a passo. No Midnight Open e no fluxo da semana, normalmente o mercado tem até as quarta-feiras para entregar o preço, até a movimentação onde ele quer, e na quinta e na sexta-feira para fazer a reversão da entrega do fluxo da semana. Então a gente vai ter quinta e sexta-feira o algoritmo interbancário, o macro do algoritmo interbancário está revertendo um pouco o fluxo da semana de segunda, terça, quarta, e nós temos segunda, de terça e quarta para o mercado entregar o fluxo para a primeira buy side ou sell side. Então, que é o que a gente começa a observar aqui. Perceba que quando dá quinta e sexta, o mercado está trabalhando, manipulando e distribuindo o preço, revertendo. E nós temos aqui na quinta e sexta-feira o mercado já em posição de reversão de preço. Mas nós temos a segunda, terça e a quarta trabalhando cumulativo, tendencioso, tendencioso. Então, dentro da semana, o macro ele tem uma ideia do que ele quer trabalhar. E aqui a gente consegue observar isso com um exemplo muito, muito interessante. E a gente vai utilizar depois que vocês, por exemplo, vocês sacarem que para onde o mercado vai, vocês já tiverem ali realmente profissional e com um backtest atualizado, vocês vão passar a observar. Toda abertura da meia-noite, Midnight Open, o mercado ele vai abrir contrário à movimentação que ele quer e vai seguir sua tendência. Ó, então a gente vai ver aqui, ó, abertura, jogada para baixo, jogada para cima. Ele quer ir para cima. Aqui nós temos a abertura, jogada para baixo, jogada para cima. Pronto. Aí agora o preço descarregou. Pronto. A mudança aqui do caráter foi alterado e a semana iniciou, que no caso é terça-feira de volatilidade, quinta de até quarta de volatilidade. Então nós temos até quarta, quinta-feira aí para o mercado chegar ao seu ponto e começar a virar. Na quarta-feira o mercado abre, justamente o mercado abre aqui. Tá vendo? O mercado abre aqui. O mercado joga para cima e depois descarrega para baixo. Beleza? Novamente, a gente tem a abertura aqui, meia-noite, abre aqui, joga para cima e joga para baixo. Beleza? Já aqui na sexta-feira, que é quando o mercado ele tende a reverter, já fez sua fase acumulativa e já fez sua divergência SMT, nós temos abertura para baixo e jogada para cima. Então o mercado sempre tende a abrir abertura para um lado e fluxo para o outro. Isso é uma vantagem competitiva a observar. A gente tem também aqui, ó, abertura, tomada de liquidez, fundo, entrada na Fair Value, reação para cima.
abertura aqui, e isso só pode ser utilizado depois que você já capta a tendência, tá? Então você vai marcar lá, ó, Midnight Open, UTC-4 no TradingView, abertura, tá? Neste caso aqui o mercado jogou para cima, jogou para baixo, ficou abaixo da tendência, então toda mínima que o mercado faz, então toda uma tendência de alta, toda mínima que o mercado fizer é um ponto onde o algoritmo intervém que vai captar essa informação para jogar o preço para cima. Então, ó, joga para baixo e joga para cima novamente. Nós temos outro dia. Nós temos aqui a abertura, jogada para baixo, jogada para cima, o mercado joga para baixo novamente e nós temos jogada para cima. Então, quais são os pontos onde vocês devem observar os melhores pontos operacionais do dia? Quando o mercado ele estiver na tendência de alta, você vai sempre buscar as mínimas, sempre as mínimas, as mínimas, as mínimas. E as mínimas estão dentro dos elementos de trades que são utilizados operacional. Então, quais são os elementos? Order blocks, fair value, lit, tudo aquilo que está dentro da internal liquid. Tá? E aí, caso vocês não conheçam, vocês precisam realmente se especializar, né? Tem um curso de Insider Trader que eu posso passar todo o panorama. Temos um livro falando sobre tudo sobre internal liquid, tá? Que são conceitos práticos, operacionais, tá? Então, se você não precisa nem de nenhum desses conhecimentos, se você entender dos elementos de trade, você já consegue operar. Mas somado a esse conhecimento, você fica a um ponto de vantagem dentro ali da leitura interbancária, tá? Então, vocês vão observar um padrão interessante. Toda vez que o mercado está na tendência de alta, na Midnight Open, vocês traçam o mercado para o lado. Quando o mercado ele estiver abaixo da abertura, dentro da tendência de alta, você tem uma vantagem competitiva para comprar junto com o algoritmo. Então, perceba, toda vez que o mercado ele está abaixo e você tem gatilhos de oportunidades para pegar uma movimentação para cima. Na sexta-feira foi igual perceba que a sexta-feira foi igual. Na sexta-feira a gente trabalhou aqui na quarta e na quinta-feira e não, trabalhou na quarta e na terça, na quarta e na quinta o mercado subindo para depois derreter. Percebe? Subindo um pouquinho, depois derreteu. Aqui, ó, subiu e depois derreteu. E nós temos aqui subiu, depois derreteu. Na sexta-feira nós tivemos caiu após ter feito o SMT e a reversão e reverteu. Aqui já estamos no fluxo altista em busca da buy side. Então já temos jogada para baixo, jogada para cima, jogada para baixo, jogada para cima, jogada para baixo, jogada para cima, jogada para baixo, jogada para cima. E na sexta-feira, assim como esta aqui, jogada para cima, ponto de reversão, ponto de reversão, ponto de reversão, jogada para baixo. E aí a gente tem um fluxo baixista. E aqui, novamente, abertura. E aqui temos abertura, jogada para cima, jogada para baixo. E aí prossegue essa mesma ideia, tá? Aí agora vamos lá. Vamos fazer agora, vamos discorrer aqui sobre os pontos da sessão, tá bom? Então vai ficar para a aula 7 os pontos das sessões onde vocês devem observar.